Bom dia, amigos. Estamos aqui começando com uma prosa, né, sobre economia e para dirimir algumas dúvidas a respeito do que se pratica no Brasil. Porque haja vista que muita gente comenta que o Brasil é todo endividado, o Brasil deve muito, não sei o quê. Rapaz, é tanta celeuma que a gente ouve que o cidadão fica perdido. Mas a conversa que eu vou passar para vocês aqui é coisa que eu tirei nas informações econômicas sobre o mundo, as 10 maiores economias do mundo e suas dívidas. Tá certo? Só que no Brasil existe uma coisa. Quem manda hoje no Banco Central não é o governo, não somos nós, né, brasileiros. Quem manda são os grandes bancos, é quem manda no Banco Central. Na realidade, o Banco Central vive a serviço do serviço bancário, né, do grupo, quem manda no país, na economia. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, tiraram a autonomia, né, do governo em mandar no Banco Central. Então, o Banco Central hoje é autônomo. Mas é mentira, não é autônomo. Quem manda no Banco Central são os banqueiros, são os grandes bancos que têm dinheiro emprestado à nação. Então, é por isso que você vê essa taxa Selic de 15% ao ano. Isso não existe. A poupança paga 0,5% ao mês para o cidadão que tem um dinheirinho que bota na poupança, recebe 0,5% ao mês. E os bancos emprestam dinheiro para a nação a 15% ao ano, que dá muito mais do que 1%. Tá certo? Então, veja bem, você é credor do Estado brasileiro, você é um banco, você tem 500 bilhões na mão do governo, você quer receber? Não. Você quer receber o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? São os juros. Agora calcula 500 bilhões, certo? 500 bilhões a 15%, quanto é que dá? Que o governo tem que pagar todo ano. Então, meus amigos, enquanto não se acabar com isso, nós não vamos ter independência financeira nunca. Tá certo? Então, quem leva a vantagem são os bancos. É por isso que tem um lobby no Congresso dos bancos. São mais de 150 congressistas que trabalham para os bancos, para votar as emendas, né, as PECs, né, que é proposta de emenda constitucional, para poder favorecer os bancos. É a maior transferência de divisas do mundo que acontece no Brasil, do cidadão para os bancos. O cidadão, tanto o dinheiro dele mesmo, como o dinheiro do governo, que na realidade é nosso também, né? Que é nós que pagamos os impostos. Então não tem nada que dê para saciar a fome pantagruélica dos bancos. E o cidadão normal, ele não sabe o que é isso. O cidadão que não lê, que não vê, não pesquisa, aí ele fica alheio a isso tudo e fica conversando, né? Vai atrás, Maria vai com as outras, o cara fala uma coisa, não, o Brasil deve muito. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Se o país não se endividar, ele não cresce. Porque a nação, né, não arrecada para sobrar dinheiro para investir. Quem faz uma estrada é iniciativa privada? Não. Quem faz uma usina, por exemplo, o Brasil está precisando de 2 ou 3 refinarias novas. Não é? Começaram a fazer uma, a Lula começou a fazer uma, 2, e parou, porque ele saiu do mandato. E alguém continuou, não, só soube criticar. Tá certo? E por que não fizeram? Pelo contrário, venderam a de Salvador, a Relan, não é? Então,
Veja bem, voltando à questão do Banco Central. Então, o Banco Central tem autonomia. Autonomia de quem? Ele tem autonomia do governo. Mas a autonomia dos bancos ele não tem, que ele é agregado aos bancos. Tá certo? Esses caras que trabalham no Banco Central são tudo cupincha de banqueiro. Porque sustentar um juros de 15% ao ano é o segundo juro mais caro do mundo. Nós só perdemos para a Turquia. Você entendeu? Então agora eu vou lhe mostrar que essa conversa de dizer que nós somos um país endividado até o pescoço é mentira. Eu vou lhe dar a lista dos 10 maiores dívidas do mundo em relação ao PIB. Você sabe o que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. É tudo que a gente produz em valores. Tá certo? Por exemplo, o PIB do Brasil, vamos supor, é 3 trilhões de dólares. Certo? Então, a dívida que eu vou citar vai ser em relação ao PIB anual. O PIB é o Produto Interno Bruto de um ano. Chama PIB, PIB anual. Então, eu vou dar a relação aqui dos países mais endividados do mundo. O Japão é um país desenvolvido, todo mundo sabe, rico, não é? Ele deve 230% do PIB. Depois vem Singapura, é um país que é uma cidade, né? Praticamente é uma cidade, mas movimenta muito dinheiro porque é só comércio lá, né? Em Singapura. Singapura deve 176% do seu PIB. A Grécia, 147%. A Itália, 137%. Estados Unidos, que é um país rico, né? Mas deve 125% do seu PIB. Só que os Estados Unidos ele pode dever isso. Por que ele pode dever? Porque lá os juros da Selic parece que é 3% ao ano, ou é menos de 3% ao ano, né? A Inglaterra deve 102%, a França 116% do PIB, né? O Canadá, que é um país tranquilo e tal, deve 114% do PIB. A Índia, que é uma economia que está crescendo bem e tal, deve 83%. O Brasil deve 78%, rapaz, do PIB. E o pessoal fica falando merda. Se o país não se endivida, rapaz, você só faz coisa, você só cresce se você dever. Tá certo? Você só cresce se você dever, porque você tem que tomar dinheiro para promover o progresso. Tá certo? Se tem uma empresa, se você ficar com um dinheirinho curto, você vai fechar. Aparece um bom negócio, você faz. Precisa fazer isso, fazer aquilo, você tem que tomar empréstimo. Não tem jeito. Agora, a diferença nossa são os juros. Os juros são escorchantes demais, meu amigo. Uma taxa de Selic. Selic é aquela taxa básica que o governo paga para os bancos. Tá certo? Então, isso não quer dizer que você vai tomar dinheiro no banco, o banco vai te cobrar 15% ao ano. Ele vai te cobrar aí mais de 40% ao ano. Certo? Você entendeu? Mas do governo ele cobra 15% ao ano, que é uma taxa escorchante para uma economia que a inflação gira em torno de 4%, 5% ao ano. Então são essas coisas que o cidadão precisa saber, rapaz, para poder conversar, para poder ter argumento. Então o Brasil deve 78% do produto interno bruto, do seu PIB. Nós devemos quase nada em relação aos outros países. O que mata a gente é a taxa Selic que os bancos estão cobrando, que os bancos são negócio de doido. Então, meu amigo, só precisava mudar era isso. Mudar o Banco Central. O Banco Central tem que ser atrelado ao governo federal. Não é ficar atrelado aos bancos. O Banco Central está atrelado aos bancos. Quem manda no Banco Central são os bancos, a rede bancária. Para quê? Porque esse dinheirinho que empresta para a gente não é nada para eles. O bom para eles é o que o governo paga, que é muito dinheiro e recebe uma fortuna. Eles chamam de serviço da dívida, que é o juros. Ele não fala que é o juros, fala o serviço da dívida, que é o nome mais bonito, né? É brincadeira? Então, meus amigos, isso é só para pincelar, para vocês entenderem um pouco mais
soube até conversar. Porque o país que não se endivida, ele não cresce. Porque tem projetos grandes que você tem que fazer financiamento. Agora com juros razoáveis, juros, né, compatíveis com o mercado. Tá certo? Então, para vocês, isso é uma palhazinha que eu estou dando aqui para vocês entenderem. Eu estiquei um pouco, mas depois eu vou passar isso mais curtinho, tá bom? Um bom dia para vocês e ademã que eu vou de leve.